Tudo bem, galera? Nós estamos na série Firmes na Rocha, baseado no texto que Jesus disse que dois homens construíram uma casa, um construiu a casa sobre a areia, outro construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade acabou com a casa que estava na areia, e a tempestade não conseguiu destruir a casa que estava sobre a rocha. Essa casa é a nossa vida, a areia é uma vida sem Cristo, a rocha é uma vida com Cristo. Então, baseado nesse texto, nós já falamos que uma maneira de nós ter uma vida firme na rocha é nós o quê? Oi? A última mensagem? Oração. Então nós falamos sobre estar firmes na oração. Quem orou essa semana? Depois que ouviu a mensagem? Oraram bastante? Lembra da frase de Martinho Lutero, aquela frase bem empolgante, né? Eu tenho tanta tarefa durante o dia que eu não consigo passar menos de 4 horas orando. Aquela frase que é empolgante para todos nós, né? Tenho certeza que você também orou bastante, né? Então hoje nós vamos falar sobre estar firmes no devocional. Ou seja, firmes na Bíblia. Nós amamos a Jesus, nós amamos a Bíblia, nós somos apaixonados pela Bíblia. Então nós acreditamos, pessoal, que é possível você não considerar a Bíblia quadrada e considerar a Bíblia algo apaixonante. É possível você fazer da Bíblia, sabe aquele negócio de parar de abrir no Salmo 91 empoeirada, né? Chega a ficar petrificada a Bíblia, né? Tu tenta abrir, ela vai ter um livro pro lado, porque já está petrificada no Salmo 91. Nós cremos na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que toda palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus e nos alimenta. Então, baseado nisso, pessoal, nós vamos falar hoje sobre como nós podemos ficar firmes no devocional. Amém, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, quero falar o que vem a ser devocional, ok? Devocional, pessoal, significa devoção. Ou seja, você ser devoto ou dedicar um tempo a alguém ou alguma coisa. É você devotar a sua vontade, o seu tempo para algo. Então, portanto, devocional significa devotar um tempo a Deus na Bíblia e devotar um tempo a Deus na oração. Como nós já falamos da oração semana passada, só estou corrigindo aqui uma coisa aqui, consegui. Muito bem. Vou falar hoje sobre nós dedicar um tempo na leitura da Bíblia. Por isso eu vou querer que você abra sua Bíblia aí em Mateus 4, 1 ao 4. Se você tiver aí a Bíblia papel, celular, se não tiver pode olhar aqui, tá, pessoal? Não sei por que geralmente as pessoas preferem olhar aqui. Por que será, né? Será que é por causa da facilidade? A nossa missão é facilitar as pessoas, ok? Descobrir o sentido da vida. Muito bem. Lá está o texto, pessoal. Mateus 1 ao 4, que diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Amém, pessoal? A explicação desse texto é o seguinte: quem é que está fazendo jejum da igreja aí? Levanta a mão, por gentileza. Muito bem, ótimo. Estamos no doce. Então, o jejum te faz sofrer. Jejum que não faz você sofrer não é jejum. Então não venha com aquela história, todo jejum de café da manhã, que você nem toma café da manhã. Né? Ou aquela, todas as manhãs em jejum, mas dorme de meio-dia. Então, isso não é jejum. Isso é um tipo de safadeza gospel. Ou aquela coisa, né? Eu estou de jejum de salada. Não como salada no almoço. Jesus, pessoal, por isso que eu acho que eu não começo a falar de Jesus, mas emocionar e começar a rir, cara. Ele ficou 40 dias só na água. Alguns teólogos mais doidos falam que ele ficou sem água. Mas daí logo, não dá para entender, porque como vai ficar 40 dias sem água? Com 3, né, Leandro? Que escoteiro, tu entende bem. 3 sem água, está quase indo para... Então Jesus ficou 40 dias sem água, num jejum. Porque ele estava sendo preparado por Deus para assumir o ministério dele. O ministério de Jesus era, galera, salvar o planeta inteiro. Ministério louco esse de Jesus, né? Ele queria avivar o planeta inteiro. Ele precisava escolher 12 discípulos. Ele precisava estar cheio do Espírito Santo para realizar essa obra. Então ele ficou 40
dias em jejum, só na água. Agora, olha que interessante, no 40º dia, quem chega? Hã? Quem? Sujeira. O tentador, é isso mesmo. Pode chamar de tudo qualquer coisa. Na verdade, pessoal, é impressionante. Já percebeu quando tu vai entregar o jejum naquele último dia, tu não vê a hora, tu vê contando meia-noite no relógio, né? Aleluia, vai, sai, já bota o sanduichão do lado. Meia-noite, ai, Deus, Jesus estava no 40º dia, como diz no Rio Grande do Sul, torado de fome. Ele não via a hora de ver aquele pão judeu. Se tu acha que o pão francês é bom, porque tu não conhece o pão judeu. Desde criança, os judeus comem aqueles pães da mãe, judia, do pai. Jesus estava pronto para entregar para o jejum. E no dia mais difícil da vida de Jesus, no seu jejum, o diabo chega e fala: e aí, Jesus? Você não é o Filho de Deus? Você não tem todo o poder? Tá vendo aquelas pedrinhas? Se eu fosse você, eu transformaria elas em pão. Eu fico pensando se fosse um de nós, não só de pão, fazer um churrascão, aleluia. Mas ele, Jesus, como ele é Jesus, e nós temos que se assemelhar a Jesus, ele fala: diabão, seguinte, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o meu jejum, diabão, ele está com o propósito de alimentar o meu espírito, de alimentar o meu ser interior. E todo último dia, você não vai me derrubar, desgraça. As escrituras afirmam: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém? Isso mostra o quê? Isso mostra então que Jesus, ele estava no seu jejum pensando em ser alimentado pela palavra de Deus. E o jejum tem esse propósito. Semana que vem eu vou falar sobre jejum, mas vou dar uma pincelada aqui. Ele te aprofunda mais em Deus. Ele faz você ficar mais íntimo de Deus, né? Daí o diabo vai tentar ele de várias maneiras e Jesus vai derrotar ele em todas as áreas. Jesus venceu a tentação. Mas baseado nesse texto, pessoal, eu quero falar com vocês sobre nós devemos nos alimentar. Então é o seguinte, pessoal, o que vem a ser a palavra de Deus? É a Bíblia. O que significa Bíblia? Significa livros. Ou seja, se Bíblia significa livros, logo a Bíblia não pode chamar só de livro. Quando tu abre, começa aquelas várias séries, né? Ação, drama, às vezes até terror tem ali. Judas, né? Estrelando Judas, terror, né? Você começa a ver que tem aventura ali. Você começa a ver que tem ação ali. São vários livros. Tu vai ver que a Bíblia é dividida em duas partes: Antigo e Novo. O Antigo tem 39 livros. O Novo tem 27 livros. Ou seja, essa que é a palavra de Deus. Mas por que devemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Como eu conversei um dia com umas pessoas que são ateus, e eles falam assim: Edson, a palavra de Deus não pode ser a Bíblia, porque foram homens que escreveram. Na verdade, perguntar para aí os livros de vocês, os macacos que escreveram? Quem escreveu os livros de Darwin foi um cão? Na verdade, pessoal, quando Deus quis escrever a Bíblia, ele usou uma caneta chamada homem. Ou seja, é claro que os livros da Bíblia foram escritos por homens, mas inspirados por Deus. Então, pessoal, a caneta, o lápis que Deus usou para expor a sua palavra foi através de homens. Os homens estavam cheios do Espírito Santo e escreveram a vontade de Deus.